encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Bem peculiar, bem interessante, que conta a história de uma menina chamada Millie. Essa Millie é uma menina que ela é aquele estereótipo da menina gótica, da menina dark, da menina que veste tudo preto, aquela menina que gosta de morcego, gosta de, sabe, gosta de terror, ela gosta muito de enfatizar que ela tem uma paixão pela morte, como se a morte chegasse do lado dela e fosse um príncipe encantado, sabe? Ela é muito desse tipo de gente. É aquela gótica que todo mundo conhece, né? E o que acontece? A Millie é uma menina que tá no ensino médio, ela não tem amigos, e ela também é uma pessoa que não se permite muito ter amigos, porque ela é muito daquela filosofia de que ela é superior às outras pessoas, que as outras pessoas todas são fúteis, que ela vê, por exemplo, as líderes de torcida sentadas todas juntas ali na hora do almoço, e daí acha que todo mundo é igual a elas, enfim, ela prefere ficar só no intervalo lendo o livro dela lá, que ela tem uma paixão por livros, por artistas do tipo Alan Poe, se não me engano, é o escritor preferido dela. E o Alan Poe, ele realmente existiu na vida real, né? Então ele é realmente um artista que existiu, e ela gostava de ler Alan Poe no recreio, e em casa ela ficava trancada no quarto, sem fazer nada de útil, digamos assim. E o que acontece é o seguinte, a Millie, os pais dela, ela não era muito chegada nos pais dela, mas vocês sabem que os nossos pais são nossos pais e pronto, né? Então os pais da Millie foram aproveitar uma oportunidade de emprego lá na Arábia Saudita, que ia durar uns 3 meses mais ou menos. E lá na Arábia Saudita eles iam ficar, e eles convidaram a Millie pra ficar. Só que o que a Millie ia fazer na Arábia Saudita também, né? Ela ficava pensando, o que eu vou fazer lá? Meus pais vão ficar lá trabalhando, fazendo ações sociais, e eu vou ficar lá zanzando pra nada, sabe? E tendo aula particular com um professor particular que ia dar aula pra ela dentro de um hotel. Então ela tinha duas opções, ou ela ia pra Arábia Saudita com os pais dela, ou ela ficava na cidade com o vô dela. E ela escolheu ficar com o vô dela, e por mais que ela ficasse com o vô dela e gostasse do vô dela, os pais dela eram os pais dela, e ela sentia saudade deles, né? O que acontecia basicamente na rotina da Millie era que ela ia pra escola, depois voltava pra casa, ela era vegetariana, então ela não comia carne. O vô dela tentava fazer de tudo pra agradar ela, fazia, sabe, uma comida vegetariana pra ela, alguma coisa, e ela tratava o vô dela mal, sabe? Ela não necessariamente, tipo, falava coisas ruins pra ele, não necessariamente xingava ele, mas ela não dava a atenção que o vô dela merecia. Ele chegava lá com um prato pra fazer ela feliz, assim, e ela dizia, tá bom, vou comer, tá bom, tchau, vô, agora eu vou pro meu quarto. Sabe, ela era chata, eu não gostei da Millie, eu não gostei dela, vou ser sincero, eu não gostei dela. Aí, um belo dia, ela estava indo para a sua escola, e daí na frente dela, que geralmente ninguém senta na mesma mesa que ela, e aí na frente dela senta um menino chamado, eu esqueci o nome dele, é Bruce, talvez, eu não me lembro do nome do menino agora, peço mil desculpas se eu folhear aqui. Dylan, peguei aqui, Dylan. O nome do menino era Dylan, era um menino bonito, era um menino bem vestido, era um menino, sabe, que parecia ser aquele estereótipo de bonitinho, mais trouxa. Ele chegou pra ela, olhou e falou assim, oi, posso sentar aqui? E ela, meio que sem tirar o olho do livro, falou, pode, senta aí, vai, azar teu, vai, senta. E aí ele começou a conversar com ela, ele mostrou que ele era novo na escola e tal. E aí os dois começaram a conversar mais e mais e mais, e a conversa foi ficando cada vez mais agradável, sabe? E aí o menino uma hora falou assim, você tá lendo o Alan Poe? Eu gosto muito de Alan Poe. E aí a Millie olhou pra ele e falou assim, você gosta de Alan Poe? Até agora eu não vi ninguém nessa escola que gostasse de Alan Poe. E ele, mas eu gosto de Alan Poe, adoro. Você já leu Lovecraft? Ela, não, nunca li Lovecraft. Não, Lovecraft é muito bom, próxima vez eu vou te trazer um livro aí pra você ler, pra você ver como ele é bom. Dela, tá bom. Quando terminou o intervalo, ela saiu dali, quando ela foi pra casa, ela foi pensando meio que assim, olha, cara, foi uma conversa interessante que eu tive, né? Legal, bacana. E ela chegou em casa, mais uma vez, tratando o vô dela como ela sempre tratava, começava a ler os negócios, e aí
por volta do quarto dela, assim, tinha músicas, tinha livros, tinha gravuras de figuras, tudo ressaltando como ela gostava da morte, como ela romantizava a morte, assim. Até porque o próprio Allan Poe, o escritor, ele romantizava muito a morte nos livros dele, os livros da vida real. Se você que está assistindo o vídeo, pegar um livro do Allan Poe e ler, vai ver que ele romantiza muito a morte. E ela tinha essa visão ultra romantizada da morte. No outro dia ela chegou, o Dylan cumpriu a promessa e trouxe um livro do Lovecraft para ela. Foi lá, entregou o livro, os dois tiveram mais uma conversa e tal. E ela, quando chegou em casa, leu Lovecraft, viu que ela realmente gostava. E aí ela começou a pensar, cara, que sentimento é esse que eu tô tendo? Eu nunca tive isso. Esses sentimentos de morte, não sei o que, e eu adorar a morte, estão começando a ser substituídos por amor. Eu tô começando a gostar do Dylan. Olha que loucura. E aí uma hora que ela foi jantar com o vô dela, que ela tava um pouco menos chata, o vô dela comentou, né, você já terminou de ler Allan Poe? E ela olhou pro vô dela, como você sabe que eu tô lendo Allan Poe? Daí ele disse, eu também já li algumas coisinhas, já li Allan Poe e tal. E ela, olha que legal, nunca sabia que você tinha lido Allan Poe. Aí o vô dela começa a trazer para ela uma outra abordagem sobre os livros do próprio Allan Poe. Ele começa a dizer para Millie, né, Millie, então, eu sei que você romantiza muito a morte e tal, mas o Allan Poe, por exemplo, ele perdeu muitas pessoas amadas enquanto ele estava vivo. Muita gente que ele amava morreu. E é por isso que ele romantiza a morte nos livros dele, porque isso serve como uma forma de ele superar a perda daqueles que ele perdeu enquanto ele estava vivo. Então não é porque ele adora a morte ou algo do tipo, é porque ele tem um motivo para isso envolvendo amor. Aí ela ouviu aquilo, tá bom, tô indo, tchau. Ela saiu, foi pro quarto dela, e aí quando ela foi pra aula no dia seguinte, ela mais uma vez se encontrou com o Dylan, os dois foram para uma biblioteca, tomaram um chá, e foi aí o momento que ela caiu a ficha. Tô apaixonada. Ela tava apaixonada pelo Dylan e, né, já não tinha como esconder para ela mesma. Ou eu encaro esse sentimento de que eu estou apaixonada, ou eu estou mentindo pra mim mesma. E aí foi isso, ela se apaixonou. Começou os preparativos para o Natal, que era dezembro, e aí o vô dela pensou, olha, já consegui manter uma conversa com a minha neta, fazer o seguinte, vou tentar convidar ela pro baile de Natal da escola dela, vamos ver se ela vai, né? Então, Millie, você tá afim de ir pro baile da escola de Natal com o seu velho e querido avô? E aí a Millie, né? Acho que o Dylan vai estar lá. Tá, vamos, vô. E os dois foram pro baile de Natal da escola. Daí eles chegaram lá no baile de Natal, o vô dela foi conversar com os outros adultos e ela foi procurar pelo Dylan. E ela encontrou o Dylan. Só que qual que era o problema? Ela encontrou o Dylan de costas, de mãos dadas com uma outra menina. Uma menina loira, bonita, da equipe de líderes de torcida e tal e tudo mais. E os dois, dava pra ver assim, no jeito que eles pegavam a mão um do outro, do jeito que eles se tratavam, que eles estavam namorando. E ela imediatamente foi pra casa chorando, não conseguia aguentar aquilo que estava acontecendo. E aí, no momento que ela foi pra escola no dia seguinte de novo, ela estava no lugar de sempre, e o Dylan chegou com a bandeja dele, oi, e ela nem olhou pra ele, ficou olhando pra baixo. Ele sentou, sem meio que entender, né? E aí ela disse assim, por que você não vai sentar com a fulana, sua namorada lá? E aí ele disse, bem normal, porque o horário de intervalo dela é diferente do meu. A Millie, meio que sem entender, falou assim, é sério isso? E aí o Dylan, o quê? É sério que você vai sentar comigo depois que eu vi você de mãos dadas com aquela menina ontem? E ele, tá, mas o que tem de mais? O que tá acontecendo? O que aconteceu? E ela, mas eu vi, vocês são namorados, eu vi, não tem como me esconder de mim. E ele, sim, nós somos espera. Millie, você não achou que a gente tava namorando, achou? E a Millie olhou pra ele. É óbvio que a Millie nunca ia dizer, mas sim, ela achava que eles estavam namorando ou pelo menos começando. Mas ali naquele momento, ela viu que o Dylan tinha colocado ela na friend zone. Ela tinha recebido o cruel golpe da friend zone. Pois é, amigos. Mulheres também sofrem com isso. E aí ela começou a falar, não, porque você tá namorando com aquela menina e tal, não sei o que. E ele, mas você ia adorar conhecer ela, eu ia adorar que vocês fossem amigas e tudo mais. E aí a Millie,
mas ela é tão básica. Ela é o tipo de estereótipo loira, de menina líder de torcida e tal, que geralmente é burra e não sei o que, não sei o que. E aí o Dylan olhou pra ela e falou: olha, Millie, tô muito decepcionado com você, porque você acabou de ser o tipo de pessoa que você mais odeia e condena. Você nesse exato momento, está fazendo aquilo que as outras pessoas fazem que você não gosta, que é julgar alguém pelas aparências. Você nunca conversou com ela, você nunca nem trocou ideia com ela, e você já tá aí falando com ela no maior preconceito possível. E aí ele pegou a bandeja, se levantou e falou: ó, o dia que você quiser conversar comigo, livre desses preconceitos, a gente conversa. E aí ele foi embora. Aí a Millie foi embora pra casa, né? Ela tava triste, ela ainda tava naquele meio sentimento de negação, sabe? Ela ainda não queria aceitar que ela tinha feito algo errado, que ela tinha sido otária. E aí ela chegou em casa, descontou no vô dela, o vô dela também ficou bravo com ela e tal. Ia ter a comemoração de Natal, da véspera de Natal, dias depois. E a Millie já deixou bem claro pro vô dela: não quero participar, não quero fazer parte desse tipo de coisa, porque eu sou gótica, esse tipo de coisa. Aí o vô dela: tá bom, mas ó, vai vir os teus tios, vai vir os teus primos, pelo menos 10 pra dar um abraço nele. Aí, não quero participar de Natal nenhum. E ela foi lá pro quarto dela, chegou a véspera de Natal, chegaram os tios, chegaram os primos, e a Millie: tá, cara, pelo menos eu vou lá embaixo, velho, E ela desceu as escadas do quarto dela, foi recebida pelos tios, pelos primos, todos eles estranhando: por que você não quer comemorar o Natal e tal? Porque eu não quero comemorar o Natal, porque eu não quero. Ah, mas o Natal é tão legal, mas eu não quero comemorar o Natal. E aí os priminhos correndo pra lá e pra cá e tal, e os tios. A Millie pensou: cara, eu não posso ficar aqui, não é possível. E ela falou pro vô dela: vô, eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu tô de volta na hora da janta. E o vô: tá bom, pode ir lá, tranquilo. Aí ela deixou o celular em casa e saiu, e ela tava no jardim. E aí ela pensou assim: cara, onde é que eu posso estar que não é tão longe a ponto de eu ouvir a hora da janta e que também ninguém me encontre? Aí ela pensou: cara, eu vou lá qual é que é o nome? Na oficina do meu vô. Que o vô dela tinha uma oficina na garagem, então ela foi pra dentro da oficina, e lá dentro da oficina ela viu que tinha muita coisa lá dentro. O vô dela tinha comprado muita coisa para aquela oficina, para ele trabalhar, para ele fazer os projetos dele. E, muito interessante, tinha lá dentro um animatronic. Exato. Tinha um animatronic lá dentro, um animatronic grande, daqueles de modo fantasia, em que alguém poderia entrar dentro para se apoderar do animatronic, e tudo dava a entender que era o Funtime Freddy, porque era um urso com uma cartola, branco e rosa. Então, aparentemente, era o Funtime Freddy. Pode ser outro animatronic? Pode, mas vamos chamá-lo de Funtime Freddy aqui para qualquer referência, tá bom? Ela olhou aquele animatronic, achou ele curioso e tal, e aí ela ouviu que do lado de fora da oficina os priminhos dela foram brincar no pátio, que eles estavam indo lá brincar e tal, e ela pensou: Jesus, eu não posso deixar esses moleque me encontrar, meu, porque eu não aguento esses moleque, eles são muito novinhos, são criancinha, e se eles começarem a me encher o saco com o negócio de Natal, eu vou surtar. Eu vou me esconder aqui em algum lugar, porque se eles entrar aqui eu vou gritar com eles. Ela olhou para o animatronic, viu que tinha uma cavidade na barriga, e ela entrou lá dentro e ficou dentro do animatronic. E aí ela já não conseguia mais ouvir os priminhos, né? E ela tentava sair do animatronic quando ela não ouvia mais os priminhos dela, só que não dava para sair, tava trancado. E o animatronic começou a falar com ela, exatamente, o Funtime Freddy começou a falar com ela. Ele começou a dizer: ô Millie, tudo bem? E ele: como assim? O que você tá falando comigo e tal? Eu sou um agente da morte. E aí a Millie: quê? E ele: eu sou um agente da morte, eu vou te dar o seu desejo mais profundo, que é a morte. Você não adora a morte, Millie? Então, agora eu vou te dar a morte. E aí a Millie começou a se dar conta que ele sabia muita coisa da vida dela, sabia que ela adorava a morte, sabia dos desejos dela de sentir falta dos pais dela e tal, sabia que ela não foi para a Arábia Saudita. E o animatronic ficou um tempão dando várias opções de como matar ela. Ficou dizendo: ó, se você quiser algo rápido, a gente pode te decapitar. Se você quiser algo mais dolorido, eu posso encher de água aí dentro e ferver a água e você morrer fervendo. Eu posso, de repente, sei lá, assim, fazer você sufocar. O que você prefere, querida? Você que adora a morte, fala comigo. E aí a Millie começou a se dar conta que ela não adorava a morte, que ela queria viver.
ela começou a se dar conta de toda a pose que ela fazia com a adoração da morte e tal e tudo mais, e que aquilo tudo era meramente algo na cabeça dela que ela tinha inventado para si, para repelir as pessoas. E que, na verdade, ela queria ficar viva, ela queria poder tratar o vô dela melhor, que ela estava se dando conta que ela estava tratando ele muito mal. Ela queria poder pedir desculpa pro Dylan, ela não queria morrer ali naquele momento. Então ela começou a pensar um jeito de sair dali, né? Ela olhou e ela viu que tinha uma mini fresta, assim, ó, dessa grossura, pequenininha, uma mini fresta na cavidade da barriga do animatronic. Aí ela pensou, não posso contar pro animatronic o que eu vou fazer, porque ele quer me matar, né? Então ela pegou a pulseira dela, uma pulseira de ferro bem grossa que ela tinha, e aí ela botou, enfiou no meio da cavidade e ela tentou brincar com a animatrônica, assim, pra ele não entender o que ela tava fazendo, né? Porque a intenção dela era empurrar aquele bracelete e abrir a cavidade. Aí ela falou assim, então, senhor animatrônico, já que você quer me matar, corta minha cabeça fora. Ó, dá uma cortada aqui com uma lâmina direto no meu pescoço. Aí qual que era o plano da Millie, tá? A Millie, ela no momento que desce o corte no pescoço dela, ela ia se abaixar. Ela ia abaixar o pescoço dela e ela viu que dava espaço de ela conseguir se abaixar e a lâmina passar por cima sem machucar ela. E aí o animatronic, que legal, você vai escolher exatamente o método de execução do pessoal da Arábia Saudita, que é onde seus pais estão. E a Millie, desgraça. E ela ali, com a pulseira pronta, para já arrombar a porta no momento que ele fizesse a execução. E aí ela disse assim, só por favor, quando você for tocar a lâmina no meu pescoço, me avisa, tá? Me avisa pra eu poder, sabe, pra não vir um negócio repentino. Conta até 3, sabe? E aí o animatronic, tudo bem, vou contar até 3 então. 1, 2, 3. E no que ele contou até 3, se ouviu uma lâmina atravessando a roupa do animatronic. E aí naquele momento a janta de Natal ficou pronta, o vô dela foi chamar ela não atendia o celular porque ela tinha deixado o celular em casa, e ele começou a servir todo o banquete da mesa e tal. E aí ele disse, daqui a pouco a Millie tá aí, gente, ela tá só num momento difícil, tadinha, deixa ela e tal, que daqui a pouco ela tá chegando pra comer e tal. E aí ele pegou cada um dos presentes que ele tinha dado pra Millie e botou embaixo da árvore de Natal para que quando a Millie voltasse, ela visse os presentes lá. Não se sabe se a Millie tá viva, se ela realmente conseguiu fugir do animatronic ou se ela não conseguiu e morreu. Não se